Graça e paz a todos, irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Pedimos desculpas assim um pouco pelo atraso, porque hoje nós tivemos um dia um pouco corrido, viemos de viagem, mas graças a Deus estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Quero convidar aqui a minha irmã Gilvanilda e minha esposa Laís, que nesse momento irão louvar ao nosso Deus. Que você possa cantar conosco, que você possa louvar conosco e que você possa sentir a presença de Deus. Deixe o Espírito de Deus tomar conta de você. Você que aqui se encontra, você que está aí do outro lado, deixe que o Espírito Santo fale no seu coração. Boa noite a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nesta noite adorar e exaltar o nome do nosso Deus, cantando o hino de número 42.
Amém. Vamos cantar agora o número 25. Solta o carro já não. Maranata. Salvação, de me render.
a minha luz, a minha salvação. E a ti me renderei. Fiel permaneço, seguro em tuas mãos, sem nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Vem Jesus, Sim, Senhor. vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, Vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queremos agradecer aos irmãos e amigos que nos acompanham nesse momento pela internet. E a mãe Maria de Fátima, a irmã Claudete, a irmã Charlene. Deus abençoe poderosamente. Eu não consegui visualizar a outra pessoa pelos comentários aqui, mas nós queremos dizer que todos são bem-vindos e estamos muito felizes pelos irmãos participarem conosco neste momento. Nesse momento agora vamos ter mais um louvor de adoração ao nosso Deus. Eu quero convidar vocês a louvarem comigo uma canção que fala exatamente de louvar ao Senhor. Independente das circunstâncias, dos problemas, devemos sempre louvá-lo. Amém. Louve comigo. Aquelas madrugadas, os pássaros me acordavam pra louvar e me convidavam para um hino entoar. E eu, muito cansado, continuava a dormir, mas o chamado eu não pude resistir. Louvarei a Jesus pelo que Ele fez naquela rude cruz. Louvarei ao Senhor e para sempre eu darei o meu louvor. Naquelas lindas tardes, o
o sol a se pôr. Os pássaros novamente convidavam pro louvor. E aí, eu intensamente começava a cantar. Também os meus amigos me chamavam pra louvar. Louvarei a Jesus pelo que Ele fez naquela rude cruz. Louvarei ao Senhor e para sempre eu darei o meu louvor. Naquelas lindas noites, as estrelas a brilhar, a lua tão bela parecia anunciar, e mesmo no silêncio ouvi uma voz a cantar. Quando todos já dormiam, eram os anjos a louvar. Louvarei a Jesus pelo que Ele fez naquela rude cruz. Louvarei e para sempre eu darei o meu louvor. Mais uma vez. Louvarei a Jesus, fez naquela rude cruz. Louvarei ao Senhor e para sempre eu darei o meu louvor. Meu louvor e para sempre eu darei meu louvor. Amém. Glória a Deus. Convido você a ler comigo, a orar comigo nesse momento. Jesus do céu, maravilhoso Pai, maravilhoso Senhor, que neste momento, Pai, nós vamos abrir a Tua palavra, que nós vamos refletir um pouquinho sobre ela. O Senhor possa preparar os corações de cada pessoa que aqui se encontra, os corações de amigos e irmãos que nos ouvem, que nos assistem pela internet. Que venha alcançar, Senhor Deus, cada coração. Que venha, Senhor Deus, por meio do Teu Espírito, influenciar a vida de cada pessoa por meio de Tua palavra. Venha, Senhor, transformar cada coração esta noite. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os irmãos e amigos que abram, por favor, Isaías 40, verso 30 e 31. Isaías 40, versos 30 e 31. Acharam já? Vocês aí em casa também já estão? Podem acessar pelo aplicativo. Vamos lá, irmãos. Vou ler na versão internacional. Vocês devem ter a versão Almeida aí. Geralmente eu uso a versão Almeida para explorar alguns trechos, mas eu vou fazer a leitura na NVI, né? Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Amém. Irmãos, quando eu penso nesse verso, eu penso também na situação de milhares de pessoas que leem não só a Bíblia, mas que vão aos cultos, por exemplo, no domingo à noite, ou que frequentam uma igreja, seja no sábado, ou seja mesmo durante ou pela manhã, e que muitas vezes a vida religiosa, a vida cristã, para ele não tem mais sentido.
Pessoas não têm mais ânimos, não têm mais ânimo para orar, para ler a Bíblia, nem mesmo para ir para o culto. As pessoas às vezes estão sem forças. E é mais triste ainda pensar que essas pessoas, e inclusive muitas delas, têm até desistido, não só de sua fé, mas muitas têm desistido, inclusive, de viver. Às vezes tem pessoas que não querem, tem algum trauma, não querem mais sair de casa, as pessoas desistiram inclusive tem medo de enfrentar o seu trabalho. Ele sabe que pessoas, quando chega assim, o domingo à noite, sabe que no outro dia tem um dia, uma jornada de trabalho, uma semana de trabalho, já fica pensando no outro dia. E muitas pessoas talvez não estejam com força, com determinação para enfrentar essa lida, enfrentar essa jornada. E pensando assim, nós lemos hoje que os jovens muitas vezes se cansam, se fadigam, desistem, eles tropeçam e caem, os jovens. Porque, pasmem, nós podemos comprovar, podemos observar que entre a maioria dos jovens, muitos jovens inclusive não desistiram apenas da sua fé, mas muitos jovens estão desistindo de viver. Tem muitos jovens, por exemplo, se cortando, tem muitos jovens, por exemplo, querendo tirar a própria vida, tomando remédios. Isso acontece entre os jovens. Mas o texto bíblico diz assim, os jovens se cansam, se fadigam, os moços de exausto caem, ou tropeçam e caem. Nós aprendemos muitas vezes, e nós dizemos isso e repetimos muitas vezes, que o jovem é o futuro da igreja. Que nos jovens está a força da igreja. Uma igreja onde há muitos jovens, há louvor, há dinâmica de culto, há programações. Uma igreja onde há muitos jovens, há uma animação. Nós sabemos que os maiores homens da história conseguiram o sucesso em sua vida ainda jovens. Martinho Lutero começou a reforma protestante aos 33 anos, portanto, ainda jovem. Calvino deveria ter uns 23 anos. Muitos cientistas começaram também seus projetos, suas invenções, ainda jovens. E muitas vezes o jovem tem mudado a história da humanidade e a vida de muitas pessoas. Mas, infelizmente, no meio disso tudo, nós podemos perceber que mesmo sabendo que a força está no jovem, que mesmo sabendo que os jovens são o futuro da sociedade, da igreja, tem muitos jovens que hoje, você pode ser um desses, você que está aí do outro lado dessa tela, você que talvez seja um jovem que está aí no seu quarto, você que talvez nos assiste na tela do celular ou na tela de um computador nesse momento, talvez seja um desses que talvez não tenha encontrado mais ânimo para a vida, não tenha encontrado mais nenhum sentido mais de sua existência, tem desistido de fato de viver. Os jovens se cansam, se fadigam, tropeçam e caem. Mas, felizmente, o verso não termina aí, pois diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém? Então, aqueles que buscam a Deus, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. O texto começa falando dos jovens, porque se os jovens, onde há força, onde podemos sonhar com um futuro melhor através desses jovens, desistem de viver, Deus está dizendo agora, mas os que esperam no Senhor. Aí a pergunta que eu faço é, somente os jovens? Não. Todo aquele que espera no Senhor, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, aqueles que buscarem o Senhor, que esperarem, ele vai encontrar ânimo, ele vai encontrar renovação. A Bíblia diz, renovam as suas forças. Nem mesmo aquele mais
aquela pessoa mais doente, mais acabada. Eu estava vendo recentemente, acredito que foi nas redes sociais, Cid Moreira. Ele já está com idade avançada, já passou dos 90. E eu vejo que às vezes ele está arquejando em certo momento. E o que faz um homem daquele, por exemplo, aparecer nas redes sociais lá, fazendo exercício físico, bem animado? É Jesus Cristo. Porque em Jesus ele encontra forças. O Cid Moreira é um conhecedor da palavra de Deus. Ele já gravou vários CDs, DVDs. Hoje já produz várias mídias falando da Bíblia Sagrada. O que eu fiquei perguntando, o que faz o homem daquele permanecer vivo, em vigor, com força para fazer exercício físico, que enquanto tem muitas jovens aí que talvez esteja deitado numa cama, que talvez esteja aí somente comendo e não tendo outra coisa para fazer, talvez alimentado algum vício, talvez alguém que esteja todos os dias num bar, que não consegue, que só vive à base da bebida, do álcool, para poder, digamos assim, aliviar alguma dor que ele acha que alivia, mas ali é só momentâneo. Talvez alguém que já desistiu de viver, que entrou no mundo das drogas e que sua vida está triste e despedaçada. Enquanto um senhor de 93 ou 90 e poucos anos está ali firme, forte e vigor. O que faz ele ser diferente é confiar no Senhor, é esperar no Senhor, é confiar na palavra de Deus. Então a mensagem que fica para nós hoje é: em Deus, esperar em Cristo, é encontrar forças e renovação para viver. Porque não tem idade, seja jovem, adulto ou idoso, sem Deus, você está perdido. Sem Deus, você não vai encontrar sentido para a sua existência. Mas quando alguém tem Deus, independente da idade, como o caso que eu citei aqui de Cid Moreira, ele vai ter forças para continuar animado, firme, feliz, porque eles esperam em Jesus Cristo. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu acho bem interessante porque lá em Jeremias também diz que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Então, por mais que hoje você vá dormir triste, abatido, às vezes pela rejeição, às vezes por ser ignorado, às vezes porque acha que a vida espiritual, sem ânimo espiritual, sem ânimo de ler a Bíblia, sem ânimo de ir ao culto, sem ânimo de orar, você não tem nem ânimo para isso. Mas sabe que amanhã será um novo dia. E ao amanhecer, Deus te dá uma nova oportunidade, uma nova chance. Já falamos, inclusive, em outros cultos sobre nova chance, para renovar as forças. Basta que você confie no Senhor, espere em Deus, que Ele vai fazer uma diferença. Ainda falando nessa temática, dos que esperam no Senhor, independente de idade, eu lembro também de uma senhorinha que batizou, um batismo assim, que eu presenciei logo ao entrar na igreja, uns 4 anos de igreja, que uma senhorinha, já uma idade avançada, tinha 3 pastores tentando colocar ela na água, e naquele momento a gente pensava que não ia conseguir. Foi uma das cenas mais bonitas, lindas que eu já vi, porque eles conseguiram com um jeitinho colocar aquela senhorinha na água, emergiram na água, batizá-la, e aquela senhorinha ganhou um novo fôlego. Aquilo ali é um símbolo, porque muitas vezes o que nós precisamos na vida é ganhar um novo fôlego, respirar um novo ar. Eu entendo que quando ela desceu as águas, a respiração foi cortada por alguns segundos, deixando o velho homem, e ali surgindo como uma nova criatura em Cristo Jesus. Claro que simbolicamente é um símbolo, respirando um novo ar, renovando as suas forças. Por quê? Porque a sua fé e a sua dependência agora era somente em Deus. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém?
A argumentação do texto bíblico ainda continua falando assim, ó. Voam como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E aí, para ilustrar, Cristo diz assim, que os que esperam no Senhor renovam as forças como as águias. Há uma história que eu sempre contei nos púlpitos, que eu sempre contei em pregações, sempre usei em meus sermões. Depois eu ouvi descobrir que essa história era uma lenda. Eu gosto muito de assistir documentários de animais e nunca tinha visto, nunca confirmei essa lenda. É uma lenda. Mas ela ilustra bem. Talvez alguns elementos que eu vou contar agora de fato existam, né? Mas é uma história da vida da águia, o tempo de vida da águia. Diz que a vida da águia dura até os 40 anos de idade. Quando ela chega aos 40 anos de idade, qual é então a atitude que ela deve ter? Ela pode ficar ali, colocar ali o bico entre as pernas, né? Se encolher todinha, as penas ali já estão caindo, e ela já está com as unhas todas encriquilhadas, né? Está bem velhinha, enrijecida, e ela pode colocar a cabeça entre as pernas ali e esperar a morte, e morrer ali mesmo. Mas a águia tem uma segunda chance. Ela pode renovar as forças. Ela tem um segundo tempo de vida. Pois ela, ao chegar aos 40 anos, tem a oportunidade, a opção de não morrer aos 40 anos, mas de surgir ou de ressurgir para uma nova vida. O que é que ela tem que fazer? A primeira coisa que ela tem que fazer, naquele momento que as penas delas estão caindo, as unhas estão enrijecidas, ela pode, Nildinha, voar até uma pedra, uma montanha. Ela pode dar o voo, chamado voo da águia, e bater o bico contra aquela pedra, bater, muita força, até começar a sangrar. Então aquele bico vai cair, e a partir do momento que aquele bico cai, surge um novo bico, né? Aquele bico enrijecido, duro pelo tempo, cai e vai surgir um novo bico, novinho e folha. A partir daquele bico novo que ela tem, que ela vai surgir novamente com ele, ela pega aquelas unhas enrijecidas, endurecidas também pelo tempo, e vai arrancando tudo. E sangra, e dói. E então, a partir daquele momento, nascem novas unhas, e a águia começa então a se renovar, porque todas as penas antigas caem, e surgem então novas penas, e ela se torna uma nova águia, e então ela vive por mais 30 ou 40 anos. É a segunda vida da águia. Como eu posso então aplicar essa história, essa pequena ilustração, a nossas vidas como cristãos? Como é que eu posso aplicar, pensando nessa história da águia? É porque o texto bíblico diz que aqueles que esperam no Senhor são como as águias. Aquela pessoa que parece estar morrendo na fé, sem vontade de ir aos cursos, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de orar, tem uma opção: esperar morrer na fé espiritualmente, colocar a cabeça entre as pernas, desistir da vida, desistir de tudo, ou ela então pode passar pela renovação da águia. Os que esperam do Senhor são como as águias. Ela vai até Jesus com seus fracassos, com seus fiascos, com seus pecados. Ele vai até Jesus destruído e lança-se até Jesus como um pecador que se lança em direção à pedra e que se quebra, e que Deus vai juntar os pedaços e que Deus vai refazer uma nova pessoa. A questão é muito mais fácil esperar a morte, baixar a cabeça
desistir de tudo, não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de Deus, não quero saber mais de Bíblia, não quero saber mais de oração. Baixar a cabeça e esperar a morte espiritual. É assim que você vai fazer. E você que está assistindo, que está se sentindo uma pessoa sem fé, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de orar, e eu sei que eu estou falando para alguém que nesse momento está vivendo isso. Será que você vai esperar aí nesse lugar que você está? Ou vai dar o voo da águia? Lançar-se a Jesus, aos pés de Jesus. Sabe qual é o problema? É porque muitas vezes nós não estamos dispostos a ir até Jesus. Porque ir até Jesus exige de nós renúncia. E muitas vezes nós não queremos renunciar os nossos pecados. Muitas vezes nós não queremos renunciar os nossos desejos. Porque muitas vezes nós não queremos deixar o orgulho, e você tem que orar a Jesus: quebra, Senhor, meu orgulho, renova-me. E é um processo doloroso, porque muitas vezes nós vivemos em função de nós mesmos, em função de nossas próprias vontades, e ir até Jesus, lançar-se em Jesus, aos pés de Jesus, é o quê? É deixar nos seus pés todo o nosso orgulho, todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, é deixar o nosso velho bico, é deixar nele o nosso velho homem e se renovar e tornar-se uma nova criatura. E nem todos estão dispostos a fazer isso. E dói, sangra, assim como a águia que bate aquele bico na pedra várias vezes, até sangrar, para que aquele bico seja deixado ali nas pedras. Muitas vezes nós temos que, em oração, constantemente, diariamente, sofrer, bater, lançar-se aos pés de Jesus diariamente. Jesus, eu sou pecador, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, eu não sou ninguém. Se humilhar de fato, mas não todos estão dispostos a se humilhar, e às vezes aceitar isso, reconhecer isso, dói, sangra, mas é necessário, torna-se necessário. Então Deus nos convida hoje a fazer como as águias, a dirigir-se até Ele, lançar-se aos seus pés, deixar o velho homem, as próprias vontades, as próprias desejos mesquinhos e egoístas, e deixar Deus fazer algo, renovar você, deixar os seus pés o velho homem, pois assim que está em Cristo, nova criatura é. Irmãos, ainda dentro desse ponto de argumentação falando da águia, diz que o que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias. Esse processo de renovação, de transformação, é um processo, quando de fato nós passamos por ele, um processo durativo. Não dura um dia apenas. Como assim? Não é você estar num culto bem animado, orando e cantando, louvando a Deus, dizendo aleluia, e no outro dia cabisbaixo, sem vontade de orar, de ler a Bíblia. Não é um processo que dura um dia, uma semana, ou aquelas pessoas que se envolvem na igreja, passam a se dedicar aos ministérios, e então passa uma semana, um mês bem dedicado, depois começa a desanimar. A renovação que Deus quer é uma renovação não de aparência, mas uma renovação no coração, para que nós permanecemos em espírito, em atitude de renovação com Ele todos os dias, como as águias. Por que eu quero falar isso? A águia, juntamente com outros animais, aves de rapina, tem aquele outro, eu esqueci. Como é aquele que é perto da águia? Não é o falcão, não. Tem outro que é. Acho que é o falcão mesmo. Ela é uma das aves de rapinas que
que alçam um dos voos mais altos na natureza, que consegue atingir uma dimensão, um olhar mais amplo do que qualquer outra ave. E Deus quer que nós também voemos alto, e que tenhamos um olhar, uma dimensão espiritual alta, ampla. Ele não quer que nós demos apenas um voo de galinha. Cristão galinha, né? Falei do cristão. O garoba, hoje eu vou falar do cristão galinha. Porque o cristão galinha, ele não voa. Você já viu o voo da galinha? A galinha voa aqui, ó. Aí vai. Então é muito baixo, ele não consegue voar por 5 segundos. Muitos cristãos estão tentando se animar, dar uma oração, um culto, lê uma passagem bíblica, aí ele fica bem animado. Aí ele faz isso aqui, ó. Agora não vai. Cai de novo. Ele quer que sejamos águias, sobe, renova suas forças como águia. A águia, quando ela alça voo, ela permanece lá no ar. Ela plana. E Deus quer que você também plane. Que você tenha uma visão espiritual ampla. Uma visão que pode olhar para o irmão com amor, com cuidado e não com desprezo. Uma visão de pessoas que estão mais preocupadas com a vida espiritual do irmão do que com a roupa que ele está vestindo, do que com se ele está vindo por culto ou não, mas eu estou preocupado o porquê ele não está vindo e como eu posso ajudá-lo a enfrentar as dificuldades. Então, Deus quer que estejamos planando com a visão de águia. Não como a galinha, né? Que aqui renova as forças de repente, agora ela vai e de repente desce. Eu já passei muitas vezes na minha história, eu me lembro, não vou citar nomes aqui, de pessoas que chegavam na igreja animadas, dirigiam o culto, via à frente, dizia que tinha testemunhos para contar, contava testemunhos maravilhosos, o que Deus tinha feito na vida daquela pessoa. E de repente, quando era na outra semana, a gente pediria para fazer uma oração, aquela pessoa não tinha nem vontade, desejo. O que eu entendia? Que ali tinha acontecido apenas o voo da galinha. Mas Deus quer provocar em nós uma mudança, uma transformação, uma renovação. Como as águias, olha o texto diz: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como as águias. Não vai dizer voam baixo como as galinhas, mas alto como as águias. Plana. Eu gostaria de entender com os irmãos e finalizar essa parte de voar alto. O que seria voar alto? Tem muitas mensagens, né? Várias mensagens assim motivacionais. Viver assim na amplidão, vencedor como as águias. Eu já vi muitos livros nesse sentido. O que é então o voo da águia? O voo daquele que renova as forças, o voo daquele que chega até a pedra e deixa o bico encascorado, que deixa a velha águia lá, suas penas lá e renova. O que é esse voo para o cristão? Eu já falei, é deixar tudo aos pés de Cristo. E você pode alcançar isso somente por uma coisa, por meio da oração. Pois, eu li um pensamento uma vez, já deve ter dito em algum lugar, não é meu esse pensamento, não me lembro o autor, mas assim: ninguém é tão grande quanto se está de joelho. Você pode, o lugar mais alto que você pode ir não é a montanha, não é o Pico Everest, não, é os pés de Jesus. Quando você se ajoelha aqui, tem até uma canção que diz: o melhor lugar do mundo é os pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É nos pés de Cristo que nós conseguimos a amplitude da nossa vida. Que nós nos elevamos a um lugar mais alto, porque quando nós oramos a Cristo, quando estamos aos pés do Salvador, a Bíblia diz que nós atingimos, alcançamos, tocamos no trono da graça. Cheguemos confiadamente ao trono da graça
para que nós alcancemos misericórdia e tempo oportuno. Acredito que seja Hebreus 4,16. Então, nós alcançamos por meio da oração, lançando-se aos pés de Jesus, que nós conseguimos um lugar que nenhum outro vai alcançar. Nem o maior escalador de montanhas vai chegar. Só você. Porque nunca o homem é tão grande, nunca o homem pode ir tão alto para se estar subindo. E Cristo nos convida hoje a nos ajoelharmos, a darmos um voo da águia. Esse voo é somente pela fé. Quando nós nos lançamos aos pés de Jesus, quando nós oramos a Ele, nós pela fé nos renovamos e atingimos a amplitude da águia. Que esse é o desejo que Deus quer para cada um de nós. Que renovemos as nossas forças e que nos tornemos como as águias. Que possamos planar e voar alto como as águias. Quero convidar aqui a minha esposa Laís, minha irmã Givanilda novamente, para cantarmos. Eu me rendo aos teus pés. Enquanto essa canção está sendo tocada, que você possa, onde você estiver, no seu quarto, na tela do seu celular, se ajoelhar. Jesus, eu não sou nada, eu sou pó. E eu me lanço aos teus pés, eu me lanço para a rocha. Quebra-me, Senhor, todinho, me despedaça, me refaz. Eu quero ser uma nova criatura. Renova-me, Senhor. Que seja esse seu desejo, que seja essa a sua oração. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor preparado
Amém. Glória a Deus. Amém? Quero convidá-los aqui para que nós possamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, nos ajuda, ó Pai. Nos dá força, renova nossas forças. Muitas vezes, Senhor, muitos talvez que estejam nessa programação estejam vivendo à base de remédios. Já tem feito várias análises. Talvez não tenha encontrado força, Senhor Deus, nem para sair de casa. Talvez entre essas pessoas que ouviram ou irão ouvir, assistir essa mensagem, tem ou terá alguém que sofre de algum problema depressivo ou de algum problema espiritual, já não tem mais ânimo para orar, para ler a Bíblia. Talvez não tenha nem vontade mais de ir aos cultos, de participar nem do ministério da igreja. Talvez esteja em casa nesse momento, nessa situação. Talvez possa ser jovem, Senhor, que desistiu de viver, que tentou cortar os pulsos, ou que tem, Senhor Deus, talvez tentado cometer um suicídio. Mas o Senhor diz, na sua palavra promete que aqueles que esperam no Senhor renovam as forças. Então, Senhor Deus, eu peço aqui que não seja essa mensagem, mas seja teu Espírito, Senhor Deus, que arranque, ó Pai, cada um que assiste essa programação, essa pessoa que se sente dessa maneira, desse lugar, seja no seu quarto, e leve, Senhor Deus, até os teus pés, Senhor Deus, que possam lançar-se aos teus pés. E, Senhor Jesus Cristo, dizer, renova-me, Senhor, muda a minha vida, transforma-me. Me torna, Senhor Deus, como uma águia, ó Pai. Me dá uma nova visão. E que possa, Senhor, se levantar dessa oração como uma nova pessoa, como uma nova criatura, com um novo olhar sobre as pessoas e sobre o mundo, com mais vontade de te servir, com mais vontade de viver, com mais vontade de te buscar. Essa é a nossa oração, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Canta, igreja, comigo. Renova-me, Senhor Jesus. Coração ligado. Porque tudo que há, Senhor, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita, Senhor, necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Louvado seja Deus. Queremos agradecer a irmã Raquel Razolfo e a minha mãe, a irmã Claudete, o irmão Valso Marques, por participar conosco. Todos os que participaram até esse momento. Se eu não mencionei nomes, eu peço desculpa, porque a gente não consegue acompanhar todos os comentários durante a programação. A gente fica aqui, não tem como monitorar. Mas o nosso muito obrigado, que você possa ser abençoado com esses louvores, com essa mensagem, que você também possa abençoar outras pessoas. Compartilhe mais esse vídeo. Seja um canal de bênção para outras pessoas.
Essa é a nossa oração. Obrigado por aqueles irmãos que já compartilharam. Estava vendo aqui que já houve alguns compartilhamentos. Então, que Deus abençoe a todos. É isso que nós desejamos. Por favor, a igreja, nesse momento, receba as bênçãos. A graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus estejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Estamos despedidos em nome de Jesus e até o próximo culto, que você já é o nosso convidado. Então, até lá, convidem mais pessoas.